Sim, o nome já fala negociação, né? Eu acho que a maior pergunta aí, intrínseca, que você quer saber é o seguinte: Lina, eu consigo um desconto? Como que eu faço para me abrir, falar que eu gostei daquele imóvel e eu não tenho todo o dinheiro que é pedido no anúncio? O que eu posso te falar para você como orientação com o cliente é: se apegue no corretor, se você se sente à vontade. Mesmo que você não se sentir, possa perguntar para ele: posso mandar uma proposta nesse imóvel? Né? Se for um corretor sério, uma imobiliária séria, eles vão fazer tudo por escrito para repassar para esse proprietário, dono dessa casa que você se interessou. Mas sim, existe a possibilidade. Um exemplo: às vezes o imóvel custa 300 mil, você tem 280, você pode ouvir um não? Pode, mas também você pode ouvir um sim. Vai depender da condição que o proprietário está com aquele imóvel. Lembrando que ele tem um motivo para vender: ou ele comprou uma nova casa, ou ele está precisando de um dinheiro, ou aconteceu alguma coisa na família dele, tanto para bem quanto para mal. Então você deve sim, porque é nessa proposta que você deve colocar o que você pode cumprir e você possa conquistar o seu imóvel, tá? Se o corretor não te orientar isso, porque isso é dever do corretor te orientar, mas você tem o dever de tentar. É negociável sim. Às vezes você pode pagar em 3 vezes o imóvel, em 2 vezes, isso tudo mediante a escrito em contrato. Você pode fazer tudo isso sim. E eu recomendo você fazer uma proposta toda vez que você se interessar por um imóvel. No máximo, você vai ouvir um não. Vamos lá. Eu vou começar essa pergunta respondendo o seguinte: qual o condomínio? Tá? Quando você fala em outras taxas, a gente tem a conta de água, a conta de luz, que todo mundo sabe essa resposta, né? Uma melhoria futura que você queira fazer. Mas o interessante é o corretor te orientar e você também procurar se certificar dessas informações, caso o corretor não atenda a sua expectativa de resposta, porque tem condomínios que a água é inclusa, tem condomínios que são separados. Tá? Às vezes a energia elétrica, na maioria dos casos, não, né? Às vezes, por exemplo, pode ter uma taxa a mais ou uma taxa a menos, mas o interessante é você saber se o condomínio ele oscila, né? E se oscila, exemplo, um condomínio de apartamentos que tem piscina, o condomínio vai ser um pouco mais custoso e é lógico que no verão, por devido à manutenção de piscina, movimentação de pessoas, vai subir um pouco. Eu acho que a grande resposta e a mais segura é você saber o que está incluso, se ele oscila ou não. O interessante é você conversar com algum morador que já mora há algum tempo ali, ou o corretor te passar todas as informações. Exemplo: se o condomínio tem uma portaria 24 horas, por exemplo, o condomínio ele vai ter um custo com 2 funcionários, trabalhistas, honorários, mas quem resolve isso é o condomínio. Mas você, em contrapartida, tem o quê? Tem uma segurança a mais. O condomínio ele vai ser um pouquinho mais custoso, mas você tem a segurança. A resposta gira em torno de uma pergunta: o que esse condomínio te oferece? Qual é os principais serviços que está incluso nesse condomínio? Isso também se responde com uma pergunta: qual é o seu objetivo em comprar? Lina, eu quero comprar para morar. Então, todo imóvel ele tem sim, ao longo do tempo, um valor agregado que vai se valorizando. Alguns bairros locais se valoriza mais rápido, outros com o menor tempo. Se você procura investir, você vai procurar em algum bairro que algum localização que o bairro está se desenvolvendo, né? Lembrando que o lucro começa na compra, não é na venda, tá? É esse o grande detalhe. Então, assim, o imóvel ele sempre se valoriza, mas também ocorre dele desvalorizar. Exemplo: quando você comprou esse imóvel, o local era muito valorizado, muito bom, e hoje existem bairros vizinhos melhores, com custo menor. Automaticamente, o que acontece? O seu bairro desvaloriza. Isso é muito complicado. O mais interessante é você falar para o seu corretor quais que são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Às vezes você quer morar, você vai morar um período e futuramente você quer vender. É lógico que é difícil saber isso, né? Porque a vida ela faz as oscilações, mas é essa a questão. O que você quer comprar, para morar ou investir? É essa a chave da pergunta. Isso é uma pergunta muito aberta,
tá? Quem vai te orientar, eu volto a falar, é a confiança no corretor. Às vezes você pode comprar um imóvel que esteja com alguma documentação atrasada e você previamente possa fazer uma negociação de você como comprador pagar isso, tá? Então é um custo, um gasto que você pode ter a mais, ou você vai ter os custos normais, que é o quê? Escritura, IPTU, se tiver atrasado ou não, se você na venda vai dar sequência, dependendo do mês e do ano que você compra, ou se o cliente que está te vendendo esse imóvel, ele pagou anual e você vai estar comprando, por exemplo, esse imóvel no meio, então você vai pagar prorrateado, que fala, né, proporcional, se você estiver comprando no meio do ano, 6 meses para frente. Então é esse gasto. Mas os gastos, geralmente, se você estiver comprando também um lançamento, você tem ITBI, né? Isso não é uma coisa que se preocupa tanto, né? Porque isso é a função do corretor te falar todos os gastos que você vai ter. Se o corretor ele não te falar se tem alguma pendência no imóvel, ou uma escritura para fazer, ou algo, ou se está tudo certo, corra desse corretor. Você tem que fazer uma compra segura. Lino, mas está com parcelas atrasadas. Isso não significa que é uma compra que não é segura, mas você está ciente que você vai ter o seu gasto e não vai prejudicar o seu financeiro, você não vai ter uma surpresinha. A resposta dessa pergunta é outra pergunta. Vou ter alguma surpresinha depois? O que eu posso gastar ou não? O corretor tem que te informar tudo o porquê e o que se tem pendente para fazer ou não. Mas de praxe você tem escritura, você tem TBI, se você estiver comprando um lançamento você vai ter custos, algumas incorporadoras pagam esse custo como um valor promocional de venda, é isso aí. Então, segredo do negócio. Pergunte para o seu corretor, para você não ter nenhuma surpresa. Às vezes, por exemplo, esse imóvel não vai ter custo nenhum, mas um exemplo, a Caixa vai te cobrar algum valor por você não ter relacionamento com ela. Mas isso é outra conversa, mas o corretor tem que te informar.